publicidade está ali para te fazer, muitas aspas aí, né? Você consumir aquilo que, na verdade, você nem sempre precisa, mas é a ideia de consumo. Entrega no tempo deles, porque senão você não vai ter o que fazer aqui, eu vou ter que te falar pra você ir pra casa, porque tudo que tá chegando, você tá fazendo, resolvendo rápido, sacou? O ritmo, Entendi. A latência de trabalho lá era outra, sacou? E você acredita que uma marca brasileira, ou representada por brasileiros, ela tem um jeito próprio de se comunicar? Tem, cara. Pequeno grande exemplo de Havaianas. Por exemplo, no Nordeste, Havaianas era sandália de pedreiro, mano. Você gosta dessa flexibilidade barra instabilidade de ser freelancer? Cara, você foi num ponto que tem horas que a idade vai chegando que você fala que alguns riscos não são necessários, né? Quando tá todo mundo olhando pro mesmo lugar, tá todo mundo pensando na mesma coisa. Então evite de estar olhando pro mesmo lugar enquanto tá todo mundo olhando, sabe? Tipo assim, qual que é a nova trend do momento? Aí todo mundo olha para aquilo. Cara, mas então, você sabia que... Pausa no episódio. A gente tem uma métrica que 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos no YouTube não estão inscritas no canal. Então já clica aqui, se inscreve antes de começar esse episódio do Papo de Marca. Fala, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marca Podcast. Hoje eu tô aqui com um parceiraço, Eric Haas, designer gráfico e diretor de arte. Ele já passou por diversas, talvez as maiores agências do Brasil. Muito obrigado, meu irmão, por aceitar o convite. Obrigado a você. E tirar esse tempinho aí. Eu sei que meio de semana é meio complicado, correria. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. Fazia tempo que eu tava querendo conversar com você. Boa. Do início desse projeto a gente trocou ali algumas ideias e tal. E eu falei, cara, uma hora vai dar certo da gente trocar essa ideia. Cara, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado. É isso, aproveitando a oportunidade aí, realmente a gente teve esse papo inicial, né? Falamos bem rápido sobre marca, sobre cenário e tal. E que bom que eu pude atender aí você ao convite. Maravilha, obrigado. Cara. Eu acho muito legal a gente começar o nosso papo. Na verdade, não tem como a gente começar o nosso papo falando das suas raízes. A gente se conheceu na Irlanda, a gente estudou junto lá em uma escola de inglês. E eu lembro que na época você já fazia alguns trabalhos para uma agência de lá, mas não tem como a gente falar das suas raízes. Cara, onde você nasceu? Conta um pouco do teu background aí pra gente. Cara, eu vou tentar resumir, né? Sou de Salvador, sou baiano, né? Nascido e criado até os 15 anos. E desde pequeno sempre teve essa ideia de arte, na verdade, né? De família. Minha mãe é artista plástica, então desde pequeno eu desenhava, e a ideia da galera era desenhista e não sei o quê, depois deveria virar tatuador e tal, mas sempre olhei para o design gráfico com uma coisinha assim de curiosidade e paixão ao mesmo tempo. Boa. Então eu sou de Salvador, comecei a carreira em Salvador, mas eu me desenvolvi em Sergipe, né? No estado de Sergipe, na cidade de Aracaju, ou seja, é um mercado ainda muito menor do que o de Salvador. E foi lá que eu comecei a carreira como diretor de arte, né? Com quantos anos você foi pra lá, pra Aracaju? Cara, eu já tava na minha segunda faculdade. No meio desse rolê de crescer e tal, a gente tava na capital, em Salvador. Aí Salvador começou a ficar um pouco mais estressante e violenta. A gente foi pro interior. E do interior a ideia era a seguinte, meu pai deixou um apartamento em Salvador. E aí ele falou assim, se você passar em alguma faculdade em Salvador, você volta e fica com o apartamento. Eu falei, beleza. E o pior, cara, que foi uma época difícil, o terceiro ano, né? Pô, só queria saber de skate. Eu tinha uma bandinha de hardcore na época e tal. Mas nessa parte do vestibular, na época, eu levei bem a sério. Então eu dei o meu jeito lá. Aí eu acabei passando em 3 faculdades, todas... Em Salvador. Pra ter um apartamento. Pra ter um apartamento. Então eu tinha passado na Federal da Bahia, né? E aí foi lá que eu comecei a estudar. Eu tinha passado na UFS, que era a de Feira de Santana, Universidade Estadual, mas era num curso que não tinha nada a ver, engenharia. E em Salvador você fez o quê? Em Salvador eu fiz desenho industrial, na Federal da Bahia. Tinha uns trâmites lá dentro da própria UFBA que você poderia fazer mudança de curso. E no meio do processo de mudança e tudo mais, rolou uma greve. E aí eu chamei meu pai, cara, não dá pra ficar em federal sabendo quando você entra sem saber quando você sai.
Aí eu fui para a Unifax. Tá. E aí, no metade do rolê da Unifax, meu pai chegou para mim e falou assim, ó, seu irmão passou em fisioterapia, só que é na Unite, em Sergipe, Aracaju. Aí eu já estava começando o estágio numa agência lá de Salvador, que atendia alguns clientes bacanas, estava já começando a entender como que funcionava. Tive a oportunidade de trabalhar nessa agência que atendia nada mais, nada menos que o Camarote 2222, do Gilberto Gil, né? Então, assim, projeção bacana. E aí, eu lembro que a proposta dele foi a seguinte, a gente vende o apartamento, eu continuo pagando a faculdade de vocês lá, era uma faculdade particular, né, na época. E assim que me aposentar, eu volto para lá, porque meu pai é de Sergipe. Entendi. E a ideia dele era, tipo, se aposentar, voltar para a terra dele. Então foi lá que eu comecei a desenvolver carreira, lá em Aracaju. Cara, quando você começou ali o primeiro estágio, entrou mesmo nesse mundo de agência, qual que era a sua intenção, seu objetivo dentro do mercado criativo? Cara, como eu sempre gostei muito de design gráfico e principalmente de propaganda, que são coisas parecidas, mas são bem distintas na prática, a intenção era entrar no mercado e fazer aquilo que eu sempre vi na televisão e sempre gostei de ver. Tipo, na minha época, algumas propagandas famosas, como a do cachorrinho da Cofap, o jinglezinho do McDonald's, dos 2 hambúrgueres e tal. Então, assim, caramba, que negócio bacana, né? Só que eu tinha escolhido design gráfico. E design gráfico, na verdade, ele resolve outros tipos de problemas, né? A publicidade está ali para te fazer, com muitas aspas aí, né? Você consumir aquilo que, na verdade, você nem sempre precisa, mas Sim. é a ideia de consumo. E o design gráfico, pelo menos dentro da academia, é dito para a gente que o design gráfico é uma forma de você resolver graficamente problemas comunicacionais. Tá. Provavelmente isso já mudou, até porque as nomenclaturas de marca, inclusive, mudaram, né? E o mercado e a história e a cultura, tudo muda muito, né? Então, provavelmente, eu tenho quase que certeza que já mudou muita coisa. Ainda mais nessa evolução digital que a gente teve, né? Da pandemia pra cá, né? Total, cara. Pandemia. A pandemia mudou muito, muito. Inclusive, as questões de relação, de como que esses trabalhos funcionam hoje em dia. E na pandemia, por incrível que pareça, eu já estava aqui, né? Eu estava voltando de novo lá, eu estava em Aracaju, fiquei em Aracaju até 2016. Em 2016, eu tive um probleminha lá de curso, né? Assim, eu estava indo por um caminho, eu falei, olha, não é bem isso que eu quero, vou precisar mudar isso. Uhum. E aí foi quando eu fui para a Irlanda. Foi quando a gente se conheceu, por incrível que pareça. E durante o processo da Irlanda, onde eu passei por algumas agências lá, inclusive todas com brasileiros envolvidos na criação, isso é muito, muito interessante. Só pra gente dar uma pausa aqui e voltar nesse processo em que você decide ir pra Irlanda. Você saiu do Brasil com um trabalho já freelando aqui para alguma agência ou você foi com o objetivo de estudar inglês lá na Irlanda? Cara, eu sempre tive contatos e sempre trabalhei freelancer em algumas situações. Uhum. Mas lá não tinha contato nenhum. A ideia é, vou para a Europa, vou dar um up no inglês, vou dar um up no que eu puder dar. Uhum. E se aparecer alguma oportunidade de eu trabalhar na minha área lá, eu vou abraçar. Inclusive, um colega de profissão lá de Aracaju, ele até falou para mim, cara, para designer, diretor de arte, de repente seja até mais fácil. Né? E a experiência é que os problemas são os mesmos, Sim. comunicacionais, você precisa resolver o problema do cliente para poder resolver alguma demanda de venda ou alguma promoção, alguma coisa. Só que, culturalmente falando, eles têm um timing totalmente diferente do que a gente faz aqui, sabe? Não deixa de ser publicidade, não deixa de ser comércio, não deixa de ser a experiência de você vender alguma coisa para alguém, mas eles veem isso de uma outra forma. Você fala sobre o mercado criativo da Europa ou sobre as agências e a demanda ali do cliente? As duas coisas. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava numa semana em que a gente estava dando saída de print para um
para um cliente que era a Opel, que é a GM, né, a Chevrolet. E a coisa mais comum aqui no Brasil é, de repente, quando você está fazendo um anúncio que envolva carro, que esse carro ele tenha as mais prováveis e possíveis cores que o carro vai sair no mercado. Uhum. Né? Então, como criativo, como diretor de arte, o cara já prepara ali o carro com a probabilidade de, se mudar de cor, eu vou aqui, mudo de cor fácil em 2, 3 minutos. E nesse dia, eu estava com atendimento, eu estava com o meu dupla, o redator lá na época, né? E o atendimento chegou assim para mim, Eric, quarta-feira, e o cliente trouxe uma devolutiva, né? A gente precisa mudar a cor do carro, todo o copy, né, que é o título e o texto de apoio, só que o cliente precisa disso para sexta-feira. Isso era quarta-feira. Quarta-feira, 3 horas da tarde. Para sexta-feira, aí ela fez uma cara tipo assim, será que você consegue? Esperando a cacetada. Esperando a cacetada, tipo assim, não vou fazer. Cara, tipo assim, aqui no Brasil, isso é uma coisa, um ajuste que você faz em 20 minutos, né? Aí eu falei, não, tudo bem, sem problema. Sexta-feira tá no seu e-mail. E aí ela, não, valeu, obrigado, não sei o quê. E ela foi na mesa do CJ, que era meu dupla lá. Conversou com ele mandou os ajustes de texto e tal. E eu sei que ela foi fazer alguma outra coisa em um outro departamento da agência. Eu falei, cara, eu já estava com isso preparado, não tem por que eu esperar até sexta-feira para entregar isso. E eu sei que eu resolvi aquilo ali em 10 minutos e mandei pro e-mail dela com todas as alterações e tudo, não sei o quê. Eu sei que quando ela voltou e sentou, tipo Irish, né? Aquele, what the fuck? Sim. Aí eu... Reação já é outra. Já. Eu achei que eu ia tomar uma bronca e tal. Ela, obrigada, não sei o que e tal. Só que o produtor, que tava do meu lado, o Hugh, ele falou assim, cara, quando for assim, entrega no tempo deles, porque senão você não vai ter o que fazer aqui, eu vou ter que te falar pra você ir pra casa, porque, porra, tudo que tá chegando você tá fazendo, resolvendo rápido, sacou? Entendi, então, cara. Assim, o ritmo... Entendi. A latência de trabalho lá era outra, sacou? Tipo assim, eu lembro que a gente estava fazendo uma outra coisa lá e tava todo mundo de boa, assim, umas 3:30 da tarde, assim, o cara ia... se quiser, pega ali, vai no freezer e pega uma breja e tal. Eu falei, não, mano, tá maluco? 3:30 da tarde? 3:30 da tarde, os caras com a ideia de estar bebendo, sacou? Tipo, nunca que funcionaria esse tipo de liberdade, assim. Em algumas agências, por exemplo, sabe? Nem ia meter o pé e... Claro. Enfim. Mas eu acho que... Eu já ouvi outras pessoas falando sobre o mercado criativo europeu, mais especificamente Portugal, assim. Que é um mercado onde essa urgência do conteúdo e essa urgência de comunicar as coisas, ela é mais tranquila. Uhum. Ela é mais negociável. E é uma coisa que aqui em São Paulo, principalmente, a gente não tem, né? Essa urgência é pra ontem, quase, né? Eu lembro que eu ouvi um comentário do meu diretor de criação na época, o Alex, francês, né? Super franco, por sinal. E eu lembro que numa oportunidade ele falando sobre a questão de disciplina, né? Que ele não entendia como que pode rolar essa indisciplina para algumas coisas. E ao mesmo tempo, vocês brasileiros serem tão criativos e ganhar tanta coisa. Eu falei, cara, mas olha o contraponto. Vocês têm quase tudo aqui. Olha o valor de uma assinatura Adobe. Na época, cara, eu pagava 10 euros. Pô, 10 euros é uma hora de trabalho. Saca? Os caras precisam fazer um shooting de um carro que é de pra trilha. Aí os caras pegam um avião, que uma passagem custa 15 euros, vai ali na Escócia, fala com a galera para montar uma locação, abre câmera, faz o shooting. Então, assim, essa estrutura a gente não tem aqui, assim, essa facilidade. Nem essa grana, nem esse investimento. Então, enquanto que a gente é acostumado a pegar banco de imagem e fazer as nossas tractanas, as nossas coisas e entregar, entendeu? Então, eu acho que esse desequilíbrio de estrutura faz com que a gente seja mais dinâmico e mais proativo nesse caso, entendeu? Com certeza. E de todos os lugares que você passou, várias agências, qual foi talvez o lugar que mais moldou aí seu olhar criativo? Agora falando mais especificamente na técnica ali, na sua técnica como designer. Cara, isso é uma pergunta interessante, ao mesmo tempo bem
pontual, porque existem vários tipos de agência, né? Isso foi até um papo que eu tive com um ex-dupla meu. Abraço, Gus, vou te passar depois aqui o canal para você dar uma acompanhada. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, lá pro finalzinho de 2019... Bem quando você voltou da Irlanda. Bem quando eu voltei da Irlanda. Já veio direto para São Paulo? Já vim direto para São Paulo. Na Irlanda, eu tava no processo de ver visto, né, para ficar lá. Só que começou a pandemia, aquelas coisas, Sim. e você, como bem sabe, não existe jeitinho brasileiro para algumas coisas Não dá, lá. não dá. Ou eu ficava ilegal, coisa que nunca na minha vida, tá ligado? Eu nunca iria me colocar nessa situação. Ou eu voltava para cá, né? Então, aconteceu de eu voltar para cá com a promessa de que, olha, o processo vai começar, se tudo der certo, eles emitem a passagem e você volta. E eles dão certeza disso porque uma semana antes, um camarada que trabalhava comigo fazendo motion, tinha rolado de eles pagarem o sponsorship para ele, né? Então ele ficou lá. E nessa agência que eu tava, eles estavam com essa política de trazer uma galera bacana para ficar. Então eu acreditei que, se der certo, enfim. E aí eu vim para cá no final de 2019, finalzinho de 2019, e falei assim, cara, tô em São Paulo, acho que agora que eu tenho uma experiência, com muitas aspas, internacional aí, né? Passei por alguns lugares, de repente isso seja um ponto positivo para mim. Um diferencial como profissional, você fala? Total, só que tem um detalhe, cara. No Brasil, São Paulo é considerada a meca da publicidade. Então, assim, todos os outros estados, querendo ou não, olham para São Paulo como o lugar onde você pode se desenvolver. Inclusive, esses meus alguns amigos de trabalho de Aracaju, da época de Aracaju, já estavam aqui em São Paulo há algum tempo. E a galera sempre questionou, cara, por que você não vai? Por que você não vai? E eu, nunca achei que fosse a minha hora, entendeu? É diferente, as pessoas têm timings diferentes. Claro. Redes de apoio diferentes, enfim. Então eu falei, vou tentar. E aí, com 15 dias, aqui em São Paulo, eu consegui o primeiro trampo em agência, né? Como freelancer. Como freelancer. Foi um trabalho bem pontual, simplesmente lançamento Latam de rap. Ou seja, assim, você tá chegando, aí é uma coisa que me falaram, assim, cara, esquece tudo que você já fez de trabalho. Como assim, em São Paulo é como se você zerasse a vida, né? Vai dar um reset aí. Lógico que você não vai esquecer de tudo que você já fez na vida, mas é diferente, entendeu? O ritmo é diferente, os processos são diferentes. E é um exemplo que eu falo pra galera, cara, é igual futebol. São Paulo é futebol Série A. A Série A do... É a Série A. A Série A do audiovisual, né? É a Série A do audiovisual, é a Série A do filme, é a Série A da produção, é a Série A do evento, entendeu? Aqui realmente as coisas acontecem diferente. E eu explico que, apesar de ser Série A, né, nem todo mundo que tá ali tá para jogar a nível de Série A. Sim. Óbvio. Né? E, cara, às vezes, mesmo você não estando preparado, você começa a entender como funciona e você se propõe a entrar no ritmo para jogar igual todo mundo. Sim. Então, assim, ou você vai por bem ou você vai por bem. É que aquilo, né, Eric? A gente tá em contato com muitas pessoas aqui. Então, a régua é sempre puxada para cima, né? É sempre... Então, o cara que chega aqui, ele acaba convivendo fazendo dessa história que você deu, a comparação com o futebol, né? Uhum. É como se a gente tivesse em São Paulo, acontece ali a Série A, mas dentro de São Paulo tem outros mercados, Sim. Além desse high-end, né? Sim. Além desse mercado onde rola mais dinheiro, onde acontece contratos com grandes agências, com grandes produtoras, empresas, enfim. Mas eu sinto também, cara, que estar em São Paulo é você, a qualquer momento, estar preparado para uma oportunidade que pode aparecer de jogar na Série A, no exemplo, né? E você ter essa oportunidade, igual você teve. Já de apagar, às vezes, um incêndio para um projeto da RAP. Latam. Isso é interessante, porque... às vezes, esse lance da Série A, quem já jogou na Série B, C e D, como eu já joguei, isso eu me referindo a mercados menores, sim, com quantidades menores de grana envolvida, produções menores, né?
Então, assim, você começa a entender o porquê que algumas coisas funcionam do jeito que funcionam. Claro. E começa a entender também o processo que há por trás daquilo. E pro cara que... É que nem futebol mesmo. Pro cara que vem da Série B, C, D, e aparece para ele a oportunidade de jogar num time de Série A, mesmo como reserva, o cara vai fazer o máximo possível de esforço para poder estar lá, né? Então, com relação a isso, cara, um outro ponto é uma vez que você entrou nesse mercado, e você fez boas conexões, você fez bons contatos, fez um bom trabalho, volta e meia você é chamado, assim, né? Eu tenho uma ex-agência do coração que é tipo ex-ficante, sabe? Toda vez que você se vê em alguma coisinha assim, que rola aquele papo, oi, sumida, tá fazendo o quê? Eu faço questão de ajudar eles sempre que preciso. Legal. Sabe? Você ser visto ali por eles de novo, né? E aí você sabe que, então, a gente tá olhando aqui, tá sondando. Porque uma outra coisa que existe, que apesar de ser Série A, tem aquele jogador marrento, né? Eu tô na Série A, então esse tipo de jogo aí aqui eu não faço. Eu não viro noite. Eu não faço social. Eu só penso em prêmio. Enquanto tem esse lado que assim, super interessante e ao mesmo tempo é um lugar que você tem que ter cuidado, porque tem questão de ego envolvido, né? Qual é o diretor de arte que não pensa na vida, eu quero ser reconhecido porque eu ganhei tal prêmio de tal lugar que representa o santo graal da criatividade. Lógico, todo mundo quer. Tipo assim, quem não quer ser o melhor do mundo? Sim. Quem não quer ganhar o campeonato tal, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você chega perto dessa região, cara, tem muitas outras coisas envolvidas, sabe? E tem um pouquinho de ego também, sabe? Com certeza. Então, assim, é um lugar assim que se você pensa em pisar ali, você tem que estar preparado e entender como funcionam as coisas. A gente conversou... Antes de ligar a câmera aqui, a gente conversou sobre 2 exemplos, né, de profissionais que estavam na área. E um deles a gente comentou, né, que veio para São Paulo também, né, teve essa trajetória de jogar outros mercados no Brasil. E aí quando chegou em São Paulo, deu aquele hype e emocionalmente não estava forte. E eu entendo também que para você jogar esse jogo aqui, mercado criativo em São Paulo, você tem que estar preparado emocionalmente e blindado também contra o ego, né, cara? Porque o mercado criativo já é, por natureza, cheio de egos, né? A gente pisa ali sempre em ambientes que a gente tem que tomar esse cuidado. E quando você atinge um certo nível, né, que foi desses profissionais que a gente conversou antes, eu acho que aumenta muito mais a exigência e a pressão, né? Eu tenho uma visão um pouco mais crítica em relação a isso, porque o mercado publicitário, de certa forma, ele é elitista, né? Ele é elitista pra caramba. A prova é, assim, vou falar de mim, às vezes eu me sentia desconfortável, tipo assim, eu sou o único preto aqui na criação, velho. Tá ligado? Sim. Eu olhava assim, não tem mais ninguém aqui, não tem mais ninguém com o sobrenome Silva ou Santos ou qualquer, saca? Então, assim, mano, não tem ninguém que não tenha feito uma faculdade assim, tudo, estudou não sei onde, nome de cidade dos Estados Unidos, sabe? Sim. Então você começa a ver que há uma segregação ali. E ao mesmo tempo você entende que essa galera que veio desse lugar meio que segue um modus operandi desses lugares e meio que tem um processo que funciona em torno disso, saca? Então assim, não tô reclamando porque eu não tô nesse lugar, nem não, mas eu entendi como funcionam algumas coisas, sabe? Claro. Então, assim, dentro desse mercado também, tem a galera que tem eu vi até um comentário de alguém falando sobre a galera da mesa, que é a galera do fundão, que é a galera que resolve, às vezes, alguma coisa. Que é a galera que vira à noite, que é a galera que entrega o job. E que, às vezes, não é a galera que tá lá indo pra Cannes receber prêmio. Receber o prêmio, Entendeu? Mas é quem tá resolvendo o dia a dia. Sim.
E aí você tem essa opção de ser esse cara que resolve as coisas do dia a dia, que você sabe o que é que você faz, você sabe o que é que você resolve, ou você é aquele cara que está ali no holofote, ganhando um prêmio, aumentando. Eu vejo isso que é bacana, mas ao mesmo tempo É perigoso, né? é perigoso. Perigoso. Aumenta a mira nas costas, né? Sim. Eu acho. É É bem um caminho, delicado, é bem delicado. É bom ser reconhecido pelo que você faz, mas, cara, vale a pena o burnout depois, Sim, tá sim. ligado? Tem essa questão também, cara. Pra gente Tem. entrar mais a fundo, falar sobre marca, sobre criação, você comentou que teve essa experiência na Irlanda e você acredita que uma marca brasileira ou representada por brasileiros, ela tem um jeito próprio de se comunicar? E aí a gente entrando aí no seu nicho que é o design, que é a criação, você acha que tem uma maneira diferente, um toque nosso? Tem, cara. Tem por exemplo, eu poderia usar um pequeno grande exemplo de Havaianas. Por exemplo, no Nordeste, Havaianas era sandália de pedreiro, mano. Olha Ó, o boom que a Havaianas teve, se eu não me engano, na década de 90 pra cá. E hoje em dia você vê a Havaianas sendo vendida em aeroporto da gringa por 50 euros, 50 euros. né? Ah, eu vou dizer aqui, eu sou privilegiado. Não, mano, trabalhei pra caramba pra poder viajar e conhecer o mundo. E, tipo assim, fiquei de cara que eu tava em Amsterdã, de repente tava lá um stopoverzinho maroto, quando eu olho pro lado, nossa, velho, um stand de Havaianas. 50 euros uma Havaiana, com muitas aspas aí, de pedreiro. Aquela clássica branca com azul, sabe? Oh! 50 euros, cara. Nossa, mano, olha aí, uma marca brasileira que Aham. chegou. E o que você acha que é a diferenciação disso aí? Cara, o poder que a publicidade brasileira tem de se comunicar. O Brasil é um país que, apesar de todos os problemas, é muito criativo, realmente. E por mais problemas que a gente tenha em relação a essa questão de olhar cultural, diversidade, inclusão e tudo mais, cara, se você parar para ver, até dando uma scrollada no feed do Insta, você vê até nomes engraçados, tá ligado? Sim. Tirados, assim, é um negócio do cara, assim. A página de meme, assim, né? Nossa, o que você mais vê, assim, nossa, olha que parada Sacada, é. criativa. Imagina se isso aqui chega na mesa de um diretor de criação que resolve olhar para alguma coisa dessa, puxa isso e, cara, a gente ia ganhar prêmio, né? É uma parte polêmica agora, sem precisar mentir ou fakear com inteligência artificial, à torta e à direita, tá ligado? Porque, cara, a gente teve um problema esse ano, assim, no maior festival de publicidade do mundo, um festival que esse ano era especificamente para o Brasil, porque o Brasil era o tema. E não sei se você ficou sabendo, mas teve tanto escândalo, cara. Eu não acompanhei, não. Rolaram uns probleminhas aí. E no final das contas, alguns prêmios que o Brasil ganhou tiveram que ser devolvidos. Não vou entrar nesse assunto, não. É extenso, né? É extenso e tem um pouco daquilo que eu falei de ego, né? Sim. Querendo ou não, enfim. Mas acontece. Acontece. Eric, hoje você atende uma agência em específico, várias agências. Como que é seu dia a dia, assim? Como que você distribui o seu trabalho? Cara, eu sou freelancer, no caso, né? Então, algumas agências, elas entram em contato para trabalhos bem pontuais. Por exemplo, a gente tem uma descida de campanha, é uma campanha de performance, e a gente precisa pegar essa campanha que já está praticamente pronta e desdobrar ela para outros veículos, outras mídias e, enfim, eu faço esse tipo de coisa, né? Aquilo que a gente conversou fora é o braço, Aham. trabalho braçal. Às vezes tem concepção, desde o início a gente precisa de gente para participar de um pitch, vulgo concorrência, a gente precisa descer prancha de conceito e tal, então acontece também. Às vezes coisas mais pontuais do tipo da parte de branding, né? A gente estava conversando, uma vizinha teve uma ideia de abrir uma rede de um negócio e ela não tinha uma marca. Então, eu faço esse tipo de coisa também. Então, assim,
dentro da parte criativa e visual, como a gente estava conversando, eu me considero multidisciplinar. Então, precisando de alguma coisa que eu consiga resolver, estou ali. E essas agências chegam muito por indicação, assim, trabalhos que você já fez antes? Sim, tem esse pool, né, que eles mantêm de profissionais que já trabalharam com eles em alguma determinada situação. Essa minha queridinha, por exemplo, volta e meia eles chamam. A última vez que eu trabalhei com eles, cara, a gente tem um projeto assim, precisa descer uma boa parte da campanha, a gente precisa vestir a campanha para o Carnaval de Salvador. Uhum. Era um cliente grande que estava patrocinando o Carnaval de Salvador. Aí até brincaram, né? Você é baiano, conhece Carnaval, não sei o que e tal. Engraçado a associação, mas enfim, eu odeio Carnaval. Não gosto de axé, eu sou do rock e do metal, mas enfim. E por conhecer o trajeto, o local, então, cara, foi bacana, foi um projeto bacana. Então, como eu falei, né? Uma vez que você está dentro ali do cenário, sim, sempre rola a oportunidade. Agora, uma coisa que eu faço, que eu converso com o pessoal, que eu cometo sincericídios, né? Então, assim, é uma coisa que eu tento manter a integridade. Então, tipo assim, eu não vou pegar um trabalho de um cliente que vai atender farma, Uhum. e de repente eu sou chamado para fazer o concorrente. Então entra em conflito de interesse. Sim, então, claro. Tipo, eu não faço isso. Não pega. Não pego. Vou passar perrengue, vou perder grana, mas não pego, porque eu sei que isso no final depois é um problema. E como que você consegue, talvez não seja nem como ser criativo, mas como olhar para duas marcas diferentes, igual você deu exemplo aí de uma marca farmacêutica, e olhar para uma marca quando você pega um outro projeto de um setor completamente diferente. Qual que é o seu maior desafio em adaptar a comunicação para cada uma dessas frentes aí, desses nichos diferentes? Cara, eu não vejo muito como problema, porque como são clientes de segmentos diferentes, cada segmento se comunica de forma diferente. Sim. A briga é tentar usar a criatividade para resolver aquele problema de uma outra forma, né? Então, como eu já passei por alguns lugares, assim, tem como você fazer isso de maneiras mais práticas, né? E tem como você resolver isso também simplesmente dando uma revisitada no briefing. Se tiver bem feito, tiver bem construído, cara, sucesso. Porém, todavia, no entanto, é sempre atento à questão de entregar aquilo que foi acordado. Claro, sabe? Não adianta eu querer pegar uma coisa e não ter a ideia fixa assim de que não, eu peguei isso. Vocês precisam de um pacote com X coisas. É aquilo que eu vou entregar, o que foi combinado, entendeu? Assim, vai me custar horas, às vezes eu até converso com a minha esposa. Olha, hoje você vai me ver acordar, mas você não vai me ver indo dormir. que não tem dia que Tem dia que você precisa. estica. E, cara, no final das contas é entregar aquilo que foi combinado. Com entendeu? certeza. Eu, pelo menos, trabalho assim. E você gosta dessa flexibilidade / instabilidade de ser freelancer? Cara, você foi num ponto que tem horas que a idade vai chegando que você fala que alguns riscos não são necessários, né? Mas quando você consegue organizar e quando você tem essa questão da clientela lá, com muitas aspas, quando você tem contato, você sempre vai pegando uma coisa e pensando em outras, né? Mas eu confesso que atualmente eu tenho pensado muito em me dedicar única e exclusivamente a, de repente, estar num lugar só, atender só um time, porque pensando em plano de carreira agora, estou pensando em dar uma estabilizada, porque, assim, de repente vai que gostem do meu trabalho e queiram que eu, de repente, comece a liderar times menores, sabe? Sim. Tem uma hora que a experiência te dá essa oportunidade, né? Pô, você já trabalhou com tantas coisas, por que não agora trabalhar desenvolvendo pessoas, né? Eu digo isso porque, assim, eu não estou, mas eu fui professor de arte marcial durante um bom tempo. Então, assim, ensinar ou preparar não seria um problema. É uma vontade sua, então, liderar uma equipe de criação? Cara, mais pra frente, sim. Eu ainda preciso entender algumas outras coisas. Como eu falei, o mercado de São Paulo, ele é diferente, cara.
Então, assim, eu preciso ter algumas experiências ainda que eu ainda não tive, saca? Tipo, Tipo, fazer a produção de um grande filme, por exemplo, um grande cliente. De repente, sei lá, aparece amanhã um banco querendo um filme de final de ano. Ainda não tive essa oportunidade, entendeu? Então vai que. Aí, sei lá, assim que eu der um check nessa tarefa, eu falei, opa, isso aqui agora. Isso aqui eu sei fazer. Isso aqui agora eu sei fazer. Então, de repente, é uma coisa que eu posso. Opa, levantar a mão. Não, me chama que eu resolvo, sabe? e você acredita muito nessas... Que tem projetos que vão te alavancar, assim, por exemplo, vão ser uma virada de chave aí na tua carreira? Cara, depende muito pra onde que eu vou continuar olhando ou caminhando. Se eu Sim, continuar sendo esse cara que resolve, que tá lá nos bastidores, tipo agente secreto, você sabe que alguém resolveu aquilo ali. claro. Ok. Mas se for pra tomar protagonismo e aparecer e virar nome de referência no mercado, eu ainda tenho que pensar muito se eu Sim, quero isso. Até porque eu não gosto muito dessa parada de destaque, sabe? Tipo, ninguém faz nada sozinho, é um time. claro. E uma coisa que eu vejo às vezes, por essa questão até de ego, que tem muita gente que tá ali no flow, participando de tudo, né? É uma parada que eu já vi que acontece com recorrência muito grande ainda. É que, por exemplo, quando você participa de algumas premiações, tem o nome das pessoas que vão ali pra ficha. Cara, qual é a dificuldade de você, de repente, colocar o nome do cara que deu o pontapé da ideia? E eu já vi muitas vezes isso acontecendo. Tipo assim, tá a gente conversando aqui, rolou uma ideia, e na hora eu falei, pô, mas essa ideia quem deu foi o Lucas. Por que o nome do Lucas não tá na ficha, tá ligado? É, o mercado que você falou, né, cara? É o ego que, infelizmente, a gente tem que saber jogar, né? Com esse jogo. Não, eu fiz essa pergunta porque o primeiro, acho que foi o primeiro episódio com o Diogo Amorim. Uma das viradas de chave da carreira dele foi dirigir um filme pra Google, Que legal. o Resgate Ancestral, que foi o Mano Brown, o Criolo e a outra pessoa, esqueci o nome. Olha só pouca gente importante nesse É, cenário porque é cultural. tanta gente. E aí ele comentou que esse filme foi a virada de chave, assim. Eu também acredito nisso, cara. Lógico, é tijolinho por tijolinho. A gente tem que pegar esses outros trabalhos Sim. complementares ali pra gente conseguir chegar num nível e a oportunidade. E aí entra naquilo que a gente conversou já, de estar em ambientes que vão proporcionar isso pra gente. Que aqui em São Paulo, a gente tem que estar preparado pra isso. É uma coisa que você falou, oportunidade. Eu tenho pensado muito nisso. Vou citar esse cara porque eu acompanhei o princípio da ideia desse cara. Ele hoje, ele tem a agência dele. Abraço ao Rafa Borges, depois eu vou te passar também um canal porque eu te citei, vale a pena. De repente, quem sabe você não é o próximo convidado aqui. Boa, maravilha. O Rafa, ele é diretor de criação executivo, era diretor de criação executivo da África, que é uma das maiores agências criativas do Famosíssima. país, né? E o Rafa tem uma história parecida com... Eu tenho uma história parecida com o Rafa, né? Comecei lá de baixo e tal, aí vim para São Paulo, ainda estou no processo. Mas o Rafa começou a ganhar prêmio praticamente agora, depois de 20 anos de carreira, né? E eu entendi o ponto de vista dele sobre democratizar o processo de como que você consegue fazer isso, né? Tanto que ele criou uma série de programas de mentoria. Uhum. E eu falei, cara, o cara tem uma história parecida, chegou, demorou para chegar, mas chegou. E tem uma forma de pensar um pouco parecida com a minha, sabe que é um meio elitista, que é um meio que segrega, querendo ou não segrega, mas tá aí mostrando que você consegue se você tiver acesso ao processo, entendeu? Claro, claro. Então, uma coisa de oportunidade que eu falei, cara, de repente a oportunidade aparece pelo simples fato de você estar colando num curso desse, trocando ideia com pessoas e tendo acesso a uma pessoa como o Rafa ou como outras pessoas, saca?
Sim, acredito muito nisso também. Então também não pode ficar só esperando, né? Não, Essa oportunidade não. dá pra você fazer também. É isso. Eric, não tem como a gente não falar sobre as suas raízes da Bahia, as suas raízes de Aracaju. E eu queria entender, cara, a gente conversou antes ali sobre um processo que tá rolando e tal, mas assim, mais especificamente no teu processo criativo, essa energia, essa tua raiz, você consegue ou quem não tá no meio criativo consegue enxergar talvez uma referência diferente que algum criador aqui mais da região sul entrega? Cara, recentemente toda a região Nordeste se mobilizou por causa de um problema, né? Não deveria ter sido um problema, mas tornou-se um problema. Há praticamente 2 semanas, se eu não estiver enganado, surgiu um movimento de design no Nordeste chamado Design Nordeste, ou Nordeste Design. E esse movimento surgiu depois de que um projeto de uma marca muito grande que tinha a pretensão de contar a história do Nordeste com o foco de promover o turismo, né, não ter sido desenvolvido no Nordeste. E isso começou a gerar uma série de inquietações, tanto que no site da agência que fez, que é uma agência internacional com um braço no Brasil, mais especificamente no sul do país, sudeste do país, apresentou como sendo um projeto deles, o pessoal foi lá e tipo assim, como que vocês tiram o protagonismo do Nordeste de contar a própria história? Só que aí, cara, tem um conglomerado de coisas por trás, né? A gente deu uma olhada que tem uma entidade que representa o Nordeste em termos de organização, que é o Consórcio Nordeste. Então, assim, tem outras coisas envolvidas, né? E o pessoal, eu sou membro do coletivo, é um coletivo independente, são designers independentes de todo o Nordeste, que se uniu para poder tentar entender o porquê que esse tipo de projeto não foi feito lá. Então, é uma saga que a gente está vivendo agora. Eu tenho grandes amigos envolvidos no processo e respondendo a pergunta sobre cultura, é isso, né? Assim, tem coisas que só quem é da região vai saber explicar, vai saber falar sobre, né? Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito em São Paulo, cara, a gourmetização de comida nordestina, saca? É chato falar sobre isso, porque, enfim, você acaba falando sobre negócio, enfim. Mas, por exemplo, o pessoal gourmetizar cuscuz, cara, quem come cuscuz, às vezes, não é porque... É porque é o que tem, saca? Tipo, é aquilo ali, a vida do cara não tem... o cara não tem condição de comer nada a mais do que aquilo. E aí, chega em determinados lugares, você vê lá o cara cobrando R$60 no cuscuz, tá ligado? Mas, enfim, com relação a essa questão de raiz, ela faz parte do processo criativo. Desde o momento de que você parte do briefing, você observa e você pensa de como que você consegue resolver esse problema, se, por exemplo, esse problema fosse para uma determinada região. Sim. Então, eu, pelo menos, enquanto eu penso e eu estudo e eu trago referências, eu tento trazer um olhar um pouco diferente com relação a isso. Muito embora, às vezes, a depender do cliente, cara, isso não tem como ser colocado em destaque. Por exemplo, a não ser que seja uma coisa muito específica, como, por exemplo, de repente a Coca-Cola quer fazer uma campanha específica para o Nordeste. Entendi. O que seria uma campanha específica para o Nordeste? Foi até um papo que o Rafa estava falando. Tiveram uma ideia de levar luzes de Natal para a época de Natal, com coisas da Coca-Cola, para uma cidade que não tinha luz. Pô, legal. Boa. Bacana a ideia, entendeu?
Então são coisas bem pontuais, mas no geral... Você fica meio limitado no escopo meio, ali. A não ser que seja coisa pessoal. De repente você quer fazer um trampo mais voltado para a sua região e você pensou num tema específico sobre cultura ou sobre diversidade, aí tem como você pôr o seu olhar ali, sabe? Mas você acha que isso é um diferencial, assim, ainda mais você tendo morado fora, vivenciado outras culturas, assim? Cara, quando você tem oportunidade, sim. Porque quando você traz para a criação e dentro do brainstorm há o espaço para você conversar sobre essas coisas, sobre esses olhares, e isso sai do brain para uma parte da ideia e da execução, é maravilhoso. E dá para você perceber que, como diz o pessoal, teve um penso diferente ali, sabe? Então, quando é possível, sim, vale a pena arriscar. E você acha que a publicidade, principalmente aqui de São Paulo, ainda subestima o poder dessas referências mais fora daqui, assim? Cara... Como você acha que eles recebem isso? Cara, isso é complicado, porque você mexe não só com a parte cultural, como você também mexe com a questão de repertório visual da pessoa, né? Muito. Por exemplo, aconteceu comigo, né, de eu estar atendendo um cliente grande, em que o cliente ele tinha uma divisão de atendimentos e, segundo ele precisava atender clientes da faixa B, C, D, enfim. Então, quando você está tratando desse tipo de cliente, você precisa fazer ele entender que nem sempre a comunicação para essa faixa ela precisa ser mais elaborada. Às vezes você consegue comunicar de forma mais simples, né? E que essa galera gosta de se ver na comunicação. Sim. Então, o que aconteceu foi que a gente tinha feito a peça e, infelizmente, o cliente ligou dizendo: a gente precisa de uma família um pouco mais clara. Porque, querendo ou não, assim, não sei se é novidade para alguns, ainda existe muito preconceito. Quando não existe muito preconceito em algumas coisas, existe muita estereotipação. Com certeza, demais. A galera confunde um pouco essa questão de olhar, de agregar e de colocar pessoas de determinadas classes sociais ali e chamar isso de inclusão, né? Com simplesmente, sei lá, botar um cast universo para dar a ideia de que, não, a campanha foi pensada, inclusive, nessa galera, né? Porque quando você chega para consumir o produto desse cliente em determinados lugares, você não vê a galera que ele disse que ele colocou na campanha consumindo. Não representa a marca dele, né? Entendeu? Então eu recebi essa... eu, enquanto cara preto, né? Recebi do cliente essa... troca a família e bota uma família mais clara. Eu falei, mas... então, né? Vocês estão falando para essa galera Sim. aqui. Vocês estão querendo tirar essa galera do produto que vocês estão comunicando. Tem coisas que você tem que, tipo assim, fingir de conta que você não escutou e jogar o jogo, né, cara? Infelizmente. Eric, acho que não tem como a gente não falar sobre inteligência artificial no mercado criativo. Como que você tá trabalhando hoje com isso? Se você utiliza como apoio, como que você vê a inteligência artificial hoje, sua relação com ela? Cara, ChatGPT, meu parceiraço. A gente forma uma trindade, né? Eu, ChatGPT e outras IAs. E é interessante porque o medo que se tem da IA hoje, de repente, foi o medo que o cara teve, o fotógrafo teve do Photoshop 1000 anos atrás, ou que o ilustrador teve do Illustrator. O pintor teve do fotógrafo. Cara, é tudo ferramenta que você precisa entender como funciona, porque ela não faz nada sozinha sem você. Né? Então, assim, para a criatividade,
para o criativo, de forma geral, eu digo o criativo de forma geral porque tem-se a ilusão de que quem trabalha com publicidade ou com design é mais criativo do que uma pessoa que trabalha com ADM ou, enfim, o ser humano é criativo. Sim. Saca? O ser humano, por si só, ele é criativo e se você que acha que você não é criativo, você é criativo, você só não descobriu ainda como exercer sua criatividade. Né? Exato. Fica o desafio aí. Mas, cara, é usar aquilo a seu favor. Por exemplo, no flow de uma agência de publicidade, às vezes você precisa entregar uma ideia, né, que ela tem tudo para ser uma ideia, como fala o pessoal que olha para isso, uma ideia para você ganhar prêmio. Uhum. E, de repente, você não tem um tempo hábil para você conversar com o locutor, conversar com a produtora, gerar um monstro, fazer, sabe? Sim. E a inteligência artificial, ela veio para ajudar, pelo menos, a melhorar muito o processo desse tipo de coisa. Então, hoje, o cara tem a ideia, se o cara entende como funciona a inteligência artificial, ele mesmo faz o jingle, ele mesmo faz o monstro, ele mesmo mostra a ideia através de um videozinho curto, saca? Então, para mim, só veio para agregar. E vai ficar para trás quem não souber usar. Quem não souber usar. Como por exemplo, antigamente falava-se do Canva, né? Porque veio o Canva e não sei o que e tal. Cara, quanta gente faz coisa no Canva hoje? O CapCut, não sei o que. Cara, tanta gente edita coisas pelo CapCut e ninguém nem sabe, né? Exato. Então, assim, vai muito da pessoa também querer aprender, né? E qual que você acha que vai ser o lugar do designer dentro desse movimento? Cara, é como eu falei, a inteligência artificial, ela precisa de alguém para escrever o prompt para ela. Ela não funciona sem isso. E você é esse motor. O designer, o criativo, ele ainda é a pessoa que aperta o botão para as coisas funcionarem. Enquanto você tiver isso em mente, cara, você tá salvo aí, né? O negócio é, tipo assim, aprender a domar a fera. Porque, claro, cara, quando você entende como funciona, é só coisas a seu favor. Uma coisa que você levava, de repente, dias para fazer, você pode fazer em horas. Lógico, você precisa entender como, você precisa saber o que você pede, você precisa entender o que é entregue, você precisa saber o que você precisa refinar. Então, a inteligência artificial, ela ainda não tem esse cuidado, essa sensibilidade que o cara que está ali na produção tem. Entendeu? Então, é entender como jogar esse jogo agora. Zero medo, então. Zero medo. Quanto mais, melhor. Boa. Cara, e como que você consome arte hoje? Onde que você busca referência? Cara, por incrível que pareça, eu tenho fugido, às vezes, do convencional, sabe? Tipo, às vezes você vê referências, ou você tem ideias escutando o cara da açougue conversando com o outro. Aconteceu coisa cotidiana, né? Coisa cotidiana. Porque, assim, fica muito mecânico e é um caminho que muita gente faz hoje em dia, eu vejo. Eu quero vou buscar uma referência para fazer uma campanha sobre café. Aí o cara vai lá, abre o Pinterest e procura sobre café. Esses dias eu tinha esquecido uma coisa muito, muito engraçada que eu voltei depois a procurar, cara, os comerciais tailandeses. Cara, um show de humor, assim, fácil, saca? Tipo, de você ver um comercial de Baygon e você ver um cara fantasiado de mosquito, tá ligado? Nesse nível, assim. E, cara, eu tive, né, um tempo que eu passei na Tailândia, como eu falei, eu não estou, mas eu estudei, eu sou professor de Muay Thai, né, durante muito tempo. Inclusive, eu sou conhecido em Sergipe, em Aracaju, por causa disso. Legal. Por causa da minha equipe, por causa do trabalho, por causa de cursos, de arbitragem e tal. Mas foi uma coisa que eu resolvi que eu não faria quando eu voltasse para o Brasil, então... Deixou de lado. Deixei de lado, né? Mas foi um tempo interessante que como eu só tinha tempo para treinar e descansar, e não descansar, você ou estava vendo luta, ou estava vendo coisa aberta, e tinha os comerciais, a forma como os comerciais de lá são diferentes, sabe? Sim. E assim, é uma outra fonte de referência. Sim, buscar referências em outros mercados, né? Em outros lugares, outros mercados.
olhar para outras coisas. Por exemplo, uma coisa que eu voltei a fazer muito agora, principalmente por questão até de roteiro, né, e narrativa. Revista em quadrinho, cara. Pô, legal. Revista em quadrinho é uma fonte muito massa, assim, para você ver. Porque, na verdade, se você for olhar, os problemas são os mesmos. Sim. Relacionamento, ser humano, ambiente. Só escalou para coisas piores ou ainda mais graves, né? Claro. Do mesmo jeito que a gente hoje tem uma briga por uma galera que está militando por direitos e pedindo mais cuidado, né? Se você for pegar uma revista como X-Men, por exemplo, que na época os mutantes eram a galera que de repente hoje é minoria, como eles eram nas revistas em quadrinhos, você vê como que funcionava toda a narrativa, toda a ideia de que não, a galera só quer ser respeitada pelo que é, só quer ter aquele lugarzinho, só quer ser considerado como igual, muito embora não seja igual, né? Mas só quer conviver de boa, saca? Então eu tenho olhado muito isso também. Por incrível que pareça, videogame, cara. Videogame? Jogos ou joguinhos que tem uma história. Mas atual, assim, ou cara, das antigas? Tanto atual como das antigas. Eu acho interessante. Por exemplo, virou febre, virou série The Last of Us. Sim. Cara, a história do jogo não é só sobre como sobreviver ao mundo que está morrendo por causa de uma epidemia de infectado. Tem toda a questão do núcleo ali, das relações, de como que a galera conversa, convive fora desse mundo caótico, sacou? Então, assim, coisas com história, eu tenho olhado muito para isso também. E, cara, conversa. Conversa, assim, às vezes você para ali, aí tá o vizinho falando que já é a terceira vez que entregam a minha correspondência errada e tal, enfim. Cara, mas o que é que você faz? O que é que você já pensou em... Cara, são histórias, né? Histórias. A história sempre vai ganhar de qualquer coisa, assim, né? História que... É isso que vai conectar no final das contas, cara. Não tem jeito. E essas referências... A gente tá cada vez mais pro mundo digital. Referência... Por isso que eu perguntei da referência. Uhum. Porque a galera hoje, principalmente mais nova, quando quer referência, vai buscar em coisas que já foram feitas dentro um Vimeo, por exemplo, do vídeo, ou um TikTok, de vídeos em formatos já adaptados para essa linguagem que a gente vive hoje. E quando você falou de conversa, de história, assim, no offline, cara, no final das contas é isso. É sobre as relações, né? Sobre o bate-papo, assim, fora do mundo digital, né? Por mais que a gente ainda vê esse avanço e vai aprimorar mais ainda a inteligência artificial, cara. Às vezes eu confesso que eu fico às vezes meio com medo, mas com medo de perder esse olho no olho, sabe? Uhum. Será que a gente vai chegar num nível que não vai ter mais... As pessoas não vão dar importância pra isso, sabe? Cara, eu acredito que a gente já chegou. A gente já chegou nesse patamar aí. Às vezes a gente tá, mas a gente não consegue perceber, né? Já chegou. Já chegou. Tanto que, cara, se eu perguntar pra você, você tem aí de cabeça o número do seu pai e sua mãe de telefone? Cara, eu sei porque é de 20 anos, né? Entendeu? Sempre tiveram. Mas dos meus amigos próximos, assim... Por quê? Porque ninguém liga mais pra ninguém, cara. Sim. Tipo assim, por exemplo, uma coisa que a gente no Nordeste tem muito, né? Talvez a galera que vive um pouco mais afastado de centros urbanos complexos, como cidades, capitais mais elaboradas, assim, né? Mas, por exemplo, vínculo familiar. A volta e meia, liga a câmera, troca ideia com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. Minha esposa, a mesma coisa, tem grupos para isso. Minha avó, né? Meu irmão e tal. E hoje em dia ninguém mais liga assim no telefone. Uhum. É chamada de áudio, vídeo, entendeu? Sim. Um dia desses, meu pai ligou para mim e aí ele falou alguma coisa. Eu tô com aquela sua sacola aqui, uma mochila que era uma mochila para colocar só tablet, tá ligado?
Na época já estava começando a virar uma modinha de você apresentar, né? Não, tinha que parecer que você estava tecnologicamente um passo à frente da galera. Você ia lá, apresentava as coisas no iPad. Não, porque aqui, não sei o que. Hoje em dia você entra no Meet da vida, abre tela, enfim, né? E aí ele falou, não, então, tava olhando aqui, tem uns postais aqui e tal, não sei o quê. Cara, quem manda postar hoje em dia? O máximo que você tem é você viajou para algum lugar, Traz como pega um recordação. souvenir e põe lá, saca? Boa. Eric, caminhando pro nosso fechamento aqui, cara, eu gosto sempre de trazer coisa prática, dica para quem tá ouvindo, acompanhando a gente. O que você falaria aí para um jovem, um cara que tá começando agora no mercado criativo? O que você acha que é importante dele focar agora, assim? Não deixar passar essa oportunidade, assim. O que você diria para ele? Cara, eu tenho bastante cuidado com isso porque tudo hoje em dia é muito volátil, passa muito rápido, né? Mas pense em criar conexões que criam histórias, porque a história você não esquece. Pô, a gente tem a história da gente lá do tempo de Irlanda, de viagem e tal. E por mais que a gente, sei lá, fique anos sem se falar, toda vez que a gente parar para lembrar disso, a gente vai ter um assunto para falar sobre. Com certeza. E isso acaba virando uma referência, né? Então, tem uma coisa que eu aprendi, é que quando tá todo mundo olhando para o mesmo lugar, tá todo mundo pensando na mesma coisa. Então, evite de estar olhando para o mesmo lugar enquanto tá todo mundo olhando, sabe? Tipo assim, qual que é a nova trend do momento? Aí todo mundo olha para aquilo. Cara, mas então, você sabia que saiu de um café com gosto de iogurte? Ah, não sabe por quê? Porque você tava olhando pra dancinha do momento, sei lá, o meme do momento, sabe? Boa. Então, assim, uma coisa que me pega, que foi um outro brother meu, ex-dupla, que a gente trocando uma ideia, ele falou, cara, o maior exemplo disso, que eu tô falando sobre todo mundo olhar pro mesmo lugar, é que na mesma sala onde tá a Mona Lisa, que é um quadrinho desse tamanho aqui, assim, tem um painel de mais de 2 metros, gigantesco, assim, que é muito mais detalhado, detalhe, muito mais trabalhado. E ninguém olha pra ele porque tá todo mundo olhando pra Mona Lisa, sabe? Cara, foda. Entendeu? Então, assim, evite de olhar para os lugares que tá todo mundo olhando pro mesmo tempo. Você sabe o que todo mundo tá olhando agora? Tá. Olha pra não perder o timing, mas também olha ao redor do que tá acontecendo, saca? Assim, eu entrei numa cisma que quando tá todo mundo olhando pro mesmo lugar, tipo, parece cortina de fumaça, sabe? Sim. Você tá sendo distraído por alguma coisa que pode acontecer assim ao seu redor e você perdeu alguma oportunidade por causa disso. Então eu tenho Boa demais essa. tenho esse olhar assim. Foda. Não tinha pensado assim por essa perspectiva. Boa. Cara, passa sua rede social, onde que a gente te encontra, LinkedIn, Behance, Instagram. Cara, Passa é teu. Rede social @ehzstudio, né? Tenho até que tomar uma vergonha na minha cara e movimentar mais um pouco no Instagram. Apesar de trabalhar para redes sociais, com redes sociais, eu sou um cara que preciso estar mais presente em redes sociais, né? Então, é o meu contato. Tem a minha pasta lá, ericreis.com. E o LinkedIn também é Eric_Reis. Boa. É onde que você me encontra. Maravilha. Cara, pergunta que eu sempre faço para todos os convidados aqui. Pergunta a finaleira. Já fiz algumas vezes aí essa pergunta e não tive nenhuma resposta igual. Então... Acho que é um bom sinal, né? Bom sinal. Bom sinal, né? A galera não tá olhando pro mesmo lugar. Faz sentido, pô, verdade. Demais. Eric, como que você quer que a marca Eric Haas seja lembrado pelas pessoas? Cara, com certeza, se precisarem chegar ao ponto de reconhecer, que foi uma coisa até que eu me surpreendi, que eu vi da minha mulher, integridade. Se a gente combinou uma coisa, aquilo que foi combinado é aquilo que vai ser entregue. Sem mais nem menos.
Boa, hein? Bom, né? Pô, só nesse finalzinho aqui eu já... A caneta fritou, pô. Bom. Caneta fritou. Caneta. Pô, gostei dessa. Quem usa caneta hoje Quem em usa dia, né? caneta e papel hoje em dia? Era pra estar com tablet aqui, né? Inclusive, um camarada meu com um projeto chamado Caneta e Papel, que conecta pessoas, seria interessante também. André Chaves, fica a dica. Pô, vamos entrar em contato, hein? André Depois Chaves. você vai passar a lista de... Uma galera boa pra você conversar. Maravilha, show. Pô, se for nessa mesma linha que a tua aí, vai ser sucesso. Não, os caras, eu perto dos caras, sou café pequeno. Só faixa preta. O quê? Os caras é coral, os caras são pessoas que eu tive o prazer de trabalhar junto, mas os caras estão num nível assim, Boa. sarrafo. Gostou do papo? Gostei do papo. Boa, Tem um tá. tempo que eu não converso assim, cara. A última vez que eu conversei assim, tem um tempinho, viu? É, né? Galera, não tem mais tempo. Vai ser verdade. Até falei em um dos episódios que, cara, é difícil arrumar tempo pro empreendedor, pro empresário, pro cara criativo. É difícil. Disseram porque- que o novo token de valor hoje é tempo e atenção. É. Se você consegue ter os dois, tempo e atenção de uma única pessoa, cara, você já ganhou o dia. Então, ganhamos o dia hoje. Ganhamos o dia, pô, demais. Obrigado mesmo pelo Valeu, meu papo. parceiro. Porra, foi show demais. Tenho certeza que você que trabalha no mercado criativo ou conhece alguém também, já manda pra essa pessoa aí. Esse papo, pra mim, fez muito sentido. Tirei vários insights aqui. Queria agradecer também a você que chegou até aqui. Já se inscreve no canal, curte esse vídeo. Agradecer aos nossos apoiadores do Zé Café, que é uma microtorrefação de cafés especiais, que ele tem como foco aí a valorização dos produtores rurais e acho que aumentar, melhorar esse nível de consciência sobre o café no Brasil, né? Que a gente toma muito café de qualidade baixíssima aí, né? Os Nossa. populares, a gente produz tanto café bom. O maior produtor mundial de café, cara. Pô. A gente não fica nem com a parte boazinha que o pessoal exporta. Mas tenho certeza que é uma das melhores aqui do Brasil. É de presente aqui pro nosso convidado, do Zé do Nossa, Café. Que maravilha. Deixou esse presente para você. Agradecer demais aí ao José Cursino, do Zé Café, que é o dono aí da marca. Se você ainda não assistiu o episódio com ele, tudo sobre cafés especiais, como você passar aí, escolher seu melhor grão pro teu cafezinho. Link tá na descrição pro podcast com ele também. Agradecer a Flow Coffee Morumbi, restaurante localizado aqui na Zona Sul de São Paulo. Para você que busca aí uma refeição mais saudável, um café da manhã, um almoço. Eles estão também no delivery na região de São Paulo. Agradecer eles também por proporcionar o coffee break aí que a gente teve para o nosso convidado e todos os outros convidados dos outros episódios. Agradecer a agência B-Hub, o espaço aqui que sempre nos recebe tão bem aqui na Zona Sul de São Paulo. Você quer tirar um projeto aí do papel, quer gravar um podcast também, quer começar, entre em contato com eles aqui, tá? Todos os links do Eric, do Zé Café, Flow Coffee Morumbi e, claro, da agência B-Hub, tá aqui na descrição do nosso canal do YouTube. E agradecer ao Eric pelo tempo, né? O tempo e a atenção. Opa. E você também chegou até aqui. Muito obrigado. Tá entregue mais uma semana. A gente se vê na semana que vem.